Não, sou eu que estou fazendo isso. É uma prática. Eu estou me auto-aperfeiçoando através do quê? Da maneira de observar a vida, de viver, né? Então, eu vivo com o uso máximo dos meus sentidos, percebo o máximo que eu posso, com atenção, com observação, eu procuro lembrar isso, fazer uma reflexão sobre o que eu vi, procuro criar imagens. Então, por exemplo, trabalha com publicidade. Isso aqui gera genialidade na publicidade. Só isso aí, até o item 4. Depois pega a capacidade de judicar, né, aprovar não. Aí eu começo a ter razão. O que é a razão? É a certeza. Eu começo a entrar nas raias da razão. A razão, né, é a certeza. Começa a ter razão. Começa a ter razão em tudo. Puxa, eu pensei aquilo, fiz certo. A minha razão está melhorando. Deu certo. A razão está melhorando. Pronto, aí eu entro nas capacidades superiores do cérebro. O que eu gasto? Nada. Imparcialidade é o caminho do meio, né? Por exemplo, eu te chamo para você resolver o problema que ele tem com ela, por exemplo, né? Então você vai ser imparcial. Você não vai nem defender o interesse dele nem dela. O que você vai fazer? Vai falar, não, olha, os dois estão errados, ou esse está certo, aquela está certa, né? Então isso é ser imparcial. É você não interferir, né, no processo. Então a imparcialidade é fundamental, é não interferir aqui no livre-arbítrio. Então você tem que respeitar o livre-arbítrio. Você não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas, né? Tem que ser imparcial. Tá? Então a imparcialidade é isso aí. Já, porque você está criando o quê? A capacidade imaginativa. Está criando imagem em torno de você, né? Quando você faz essas mentalizações. Quando você faz uma egrégora, você faz tudo isso aqui, né? Mas você cria capacidades imaginativas, não é isso? E como você está fazendo o egrégora do bem, não é? Você está criando essa imagem, não é isso? O egrégora é a formação de uma imagem, né? Aí você reveste de justiça, né? De certeza que é a razão, e aí você começa a dar atributos espirituais naquele egrégora que você cria, né? Que é uma forma de pensamento. Sim, é o reflexivo. É sempre você fazer uma autoanálise, né? Toda noite, né? Certo? Então, por exemplo, quais são, para desenvolver o chakra da garganta, que a gente vai falar no final, né? Segunda-feira é palavra. Então, você tem que observar a palavra. O que você está fazendo observando a palavra? Você está percebendo, né, o que você fala e refletindo sobre a palavra. Você está desenvolvendo. Terça-feira o que é? Harmonia, né? Como você foi na harmonia. Você faz toda noite a reflexão na terça-feira. Como é que foi na harmonia? Quarta-feira, bom, aí é decisão. O que eu decidi na quarta-feira? Quinta-feira, pensamento. Quanto que eu fiquei dentro de mim, quanto eu fiquei voando aí, né? Distraído, né? Certo? Sexta-feira, organização. O que eu organizei hoje? Meus sentimentos, minhas emoções, meu arquivo, minha bolsa, meus registros, meus arquivos no computador, o que eu organizei, né? Certo? Organização. Depois, no sábado, esforço. Então, faz a reflexão sobre esforço. No domingo, reflexão sobre compreensão. E a oitava coisa, esse oitavo poder, que é a reflexão de tudo isso, né? Você faz a reflexão exatamente criando imagens, não é isso? E vai te despertar capacidades espirituais. Então, aqui ficou claro, né? À medida que eu fizer isso, eu vou subir nos graus do conhecimento. E o que eu gastei? Nada. Agora, se vocês fizerem isso diariamente, vão por mim. Em alguns meses, vocês são outra pessoa. Vocês vão ser notados pela capacidade mental de vocês. Vocês crescem um absurdo. Só que tem que fazer. E que maneira tem de fazer? Fazendo. Não tem outra, né? Mas as pessoas vão ficar bobas com você. Mas, como é que... o que aconteceu com você? Cheirou cola. Agora, vamos falar das 7 fases da ascensão espiritual, né? Nós temos como que 7 degraus, 7 etapas da ascensão espiritual para serem galgados pelo neófito, né? Que é aquele que quer aprender as coisas novas, não é isso? No encorpamento da consciência nos 7 graus, não é isso? Então, aqui a gente tem 7 fases. Então, qual é a primeira fase? Se não entrar nessa fase, não acontece nada. Eu não subo espiritualmente, eu não mudo meu grau. Eu continuo profano. Na hora que eu mudo aquela postura mental, eu continuo profano, mas só que um profano inteligente. Um profano com o cérebro mais ativado, mais vitaminado, não é isso? Então, isso fortalece muito a cada um de nós, né? Fortalecer a capacidade cerebral. Então, ensinar isso para os nossos filhos, ensinar isso para quem convive com a gente e nós praticarmos é excelente, né? Quem é professor, então, se pega os seus alunos e na prática do ensino, faz eles fazerem reflexão, faz com que eles façam imaginação, né? Isso, desenvolve essas capacidades também, né?
Mas aqui já é a ascensão espiritual. Quer dizer, aí, além daquilo, nós vamos fazer coisas que vão exceder aquilo lá também, né? E quais que seriam? Primeiro, a entrada no estado de Shubaisha. O que é o estado de Shubaisha? Shubaisha é o seguinte, olha. Eu estou bem na vida, ganho dinheiro, as coisas estão correndo bem, tem uns problemas aqui, outro ali, mas está indo, né? Certo? Eu continuo querendo estudar, querer aprender, querer crescer, eu quero ganhar dinheiro, quero ter nome, quero ser importante, quero ser isso, quero ser aquilo. Mas caramba, né? A hora que eu estou sozinho, tem um negócio que me perturba. Não sei, está me faltando alguma coisa, certo? Não sei o que é, né? Normalmente isso que incomoda a gente, que está nos faltando, é exatamente o agregado espiritual. O que é a falta dele, né? É a falta do eu, né? Porque se eu estou crescendo, chega no momento que eu falo, mas cara, eu não estou completo. Não está completo mesmo, porque eu sou metade, está faltando a minha outra metade, né? Às vezes tem até mulher, tem até paixão, amor, sei lá, tá tudo certo, tem homem, tem relacionamento, mas está me faltando alguma coisa, né? Que é, sabe, um negócio que incomoda lá dentro. Estou crescendo, tem dinheiro, estou lutando, mas tem alguma coisa que não está legal, né? Aí o que acontece? As empresas já perceberam isso, que elas dão mais valor a quem tem uma atividade espiritual, uma atividade assim voltada ao auxílio de outras pessoas, né? Altruísta, né? Então eles valorizam o profissional assim, porque preenche essa atividade, ele não é algo vazio, né? Então são pessoas melhores. Então quando a gente quer crescer, mas está faltando algo, e quando eu sinto que esse algo é espiritual, é consciência, é crescimento, aí eu entro nesse estado de Shubaisha. Então eu continuo ganhando dinheiro, continuo lutando, continuo fazendo de tudo, mas eu quero respostas, quero saber de onde eu vim, o que eu faço, para onde eu vou, qual é a minha realidade, qual é a minha missão. Então isso é fundamental, porque isso é um divisor de águas. A partir desse momento eu entro em busca do espiritual. Enquanto eu não tiver isso dentro de mim, eu não entro na busca espiritual. Eu posso ir na religião, posso ir na missa, posso ir no centro espírita, mas eu fico no patamar. Mas na hora que eu tenho essa ânsia de querer saber algo mais, eu vou estudar ocultismo, vou entrar na maçonaria, vou não sei o que lá, né? Qualquer coisa. Então é o estado de Shubaisha. Ficou claro? Então é o primeiro ponto. Aí então eu começo, e aí eu vejo dificuldades, as coisas não são bem claras, a gente tem impulsos e vácuos no processo, né? De repente dá um vazio, a gente perde tudo, de repente parece que vê uma luz, de repente apaga tudo, e a gente fica na marola, né? Na marola do processo, né? Aí a gente começa, de repente, a ter experiências, a ter vivências, a ter observações, a ter acontecimentos, e aí ele começa agora, né, a fazer testes de aderência, que a gente chama. Vamos ver quanto que ele está aderido comigo, né? Esse cara aí, essa cara aí, esse homem, essa mulher, tá mesmo afim de mim? Ou é só fogo de palha? Não, vamos ver. Então ele cria situações, né? Não, tem aderência. Aí então começa a formar uma conexão, né? Aí então eu começo a ser aceito dentro de um processo. E as coisas vão fluir então corretamente. Mas é sempre assim, eu tenho um impulso, eu fico meio que né? De repente as coisas ficam perdidas, de repente aparece uma âncora e eu me fixo e vou embora, né? Então é esta fase aqui. Aí começo a ter as manifestações e experiências, né? Aí é pessoal, né? Cada um tem a sua, processos de intuição, processos de percepção, processos conceituais, visões, não é isso? Intuições, aí vem um monte de coisa, sonhos, não é isso? E aí eu começo a crescer nesse processo, e vou crescendo na consciência, aí eu vou ver que eu tenho que estudar, eu vou acabar numa escola de iniciação, eu vou ler livro disso, daquilo, e eu e o mestre estamos falando constantemente, né? Já estamos numa ligação. Até que vai chegar um momento que eu vou encontrar com a minha realidade. Existe um segredo, né? Antes de eu entrar em contato com a minha realidade, com o meu espírito, eu tenho que entrar em contato com a minha realidade. Eu não posso ver o meu espírito, eu não posso ter contato com ele, eu não posso ter uma manifestação precipitada dele se eu não encontrar com a minha realidade. Eu vou ter contato com a minha alma, né? Então eu vou ter que ver a minha alma personificada como um ser espectral na minha frente, que é o encontro com o umbral. Esse ninguém escapa. Então mais cedo ou mais tarde eu vou ter que me encontrar com este ser, que pode ser horroroso. Normalmente ele é feio, porque nós mais temos ao longo das vidas defeitos do que qualidades.
Ele não retrata só a minha vida, ele retrata a vida de todas as vidas passadas que o nosso espírito desenvolveu. É um pacotão que a gente recebe. Por isso que nós podemos negociar as coisas. Porque eu só nasci essa vida como personalidade. Então eu fui criado essa vez como homem. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando eu morro, desmancha corpo físico, vital, astral, mental, desmancha tudo, só fica o espiritual. E eu volto mulher, onde está o homem aí, né? Morreu, desmanchou. Os valores passaram para a mulher. Então, eu posso negociar porque o que eu fiz nessa vida é meu. Mas o que ele me jogou de carga do passado não é meu. Falou, peraí, joga pro outro lá para frente, porque só em cima de mim, né? Então você pode negociar, fala, peraí. Então dá para negociar, tem que ser esperto. Fala, não vem para cima de mim não. O que é meu eu discuto. Agora o que não é meu, vão negociar. Me ajuda a resolver isso daí, né? Você que criou, Então aí a gente começa a ter esse trabalho. Então veja, por melhor que eu seja, eu trago a experiência dele, porque eu sou ele. Eu sou ele como espírito. Só que eu estou aqui como personalidade no mundo. Mas as cargas de experiência ele que fez, ele que acumulou, estão nele, e ele me projeta para mim, né? Falou, olha a alma tua aí, né? Tua, minha, né? Nossa, né? Olha a alma aí, como é que tá, né? De todas as suas experiências. Então a gente tem um encontro com um ser espectral que é horrível, muito feio, né? Mas só passa pela experiência, volta quem tiver certeza que passa, senão não passa. Se tiver medo, se acha que não está preparado, não passa pela experiência. E é uma experiência fantástica, porque a gente entra em contato com essa realidade, que é a nossa própria alma, e aí na sessão espiritual, além de crescer, de estudar, de ter experiência, de ter vivências, de clarividência, etc., aí eu vou receber um pacotão na minha frente. E esse pacotão é minha alma personificada num ser espectral. Então ela é muito feia. E aí o que acontece? Eu tenho que passar no teste. E só entra no teste quem tem capacidade de passar, senão não passa. E aí o que acontece? Ela vai ficar entre eu e ele. Pronto. Esse é o primeiro guardião, né? Então, o que é essa alma? É a minha alma, a minha personalidade e todas as outras almas anteriores que estão personificadas na experiência. Então, é o obstáculo que eu tenho que resolver com ele, né? Então, olha o que você fez na tua prática. Não você, todas as personalidades. E você está escangalhando ainda. Olha aí o que tem aqui, né? Olha que figura que tem aí. É isso daí que você é, a tua alma. Aí o que eu tenho que fazer? É terrível. Ela fica do meu lado, nunca mais sai de perto de mim. E fica o bichão lá do lado. Então, quando acontece isso, eu já estou na 5ª fase do caminho espiritual. Ficou claro? Então não acontece no início. Então no início é querer entrar mesmo, bater pé e não sair mais, né? Primeiro estado. Aí tem as saídas, entradas, quedas, subidas, isso é muito normal. Depois vem as experiências, eu começo a ter vivências, crescimentos, experiências, vou me animando, né? Começo a ter clarividências, flashes, percepções, conhecimentos. Opa, tá legal, né? E aí ele vai me testando também, tá? Esse tá grudado, ele vai para frente. E aí eu começo a ter mais manifestações de experiência. Aí vem a experiência mesmo, né? Falou, esse é o que você tem que resolver. Conclusão, é a 5ª fase no caminho da ascensão espiritual. E essa figura fica do meu lado, nunca mais sai, né? Então, você quer saber como é que você está? Olha para ela. Ixi, tá feia, né? Então, eu tenho que mudar a minha maneira de ser. Você quer saber se você fez uma coisa errada? Olha para ela. Se ela ficar mais feia, tá errado. Se ela ficar menos feia, tá certo. Então, conclusão, você tem aqui um referencial, né, um parâmetro 24 horas por dia dos seus sentimentos, emoções e pensamentos. Aqui, a sua alma diz tudo. E as suas ações repercutem nela. Aí o que você tem que fazer? Transformar esse ser horrível, esse mucorongo, num ser de luz. Então você já sabe qual é a tua missão. Aí então você já tem um pacotão. Aí ele te pergunta, você assume isso? Assume o quê? Transformá-lo. Ah, você é pai desse bicho feio? É, pai não dono. Você vai ter que transformar. Porque o dono fui eu até agora. Agora vai ser você. Você não quer vir aqui para cima? Não quer ter contato comigo? Meu amigo, vire-se, toma o trambolho aí, que eu já não quero mais saber desse trambolho. Se assume isso? Assume. Então o que acontece? Aí a lei do karma não mais atua sobre mim. Eu sou dono da lei do karma. Eu faço o meu destino. E o meu destino está do meu lado.